todos que estão aqui ouvindo. A live de hoje será sobre divórcio, a famosa partilha de bens imóveis. Eu já atuei alguns casos em parcerias e também vi alguns problemas do que aconteceram no divórcio por falta de orientação aos clientes ou até mesmo por falta de organização dos profissionais que atuaram antes, dos profissionais de família, que não deixaram talvez algo muito mais claro para os clientes se organizarem. Já vi casos que a partilha de bens não aconteceu. Já vi casos que bens imóveis irregulares foram ocultados da famosa partilha. Então, hoje a gente vai falar sobre esses tipos diferentes de organização da partilha de bens no momento do divórcio e pensar nisso da forma administração desses imóveis, da forma de regularização desses imóveis, porque são etapas complementares ao momento do divórcio, que muitas das vezes não é observado e isso se torna uma bola de neve, seja para qualquer um dos clientes envolvendo a questão do casal ou até mesmo para os herdeiros, porque pode ser que um divórcio que foi mal organizado ali afete também um possível inventário e uma organização em relação a isso. Então, vou chamar aqui dos experts no direito de família para complementar esse bate-papo. Já que eu sou expert em imobiliário, convidei a Edilane, ela que é vice-presidente da Comissão de Família aqui da OAB de Duque de Caxias, do Rio de Janeiro, e a Larissa. A Larissa também é expert em família, tem certificação focada nessa área, TCC sobre violência contra a mulher e ainda é ativa na OAB Mulher da Capital, aqui da seccional da OAB do Rio de Janeiro. Então, eu vou convidá-las as duas. Boa noite, meninas. Muito obrigada por aceitarem o convite para a gente falar um pouquinho aqui sobre esse tema tão polêmico e importante, que é justamente o momento do divórcio. É claro que, como advogada de imobiliário, eu tenho muito mais o lado do momento da administração dos bens, da regularização, da organização de como que isso vai ser feito, e a bola de neve que isso pode ficar por uma falta de divórcio ou uma falta de organização da partilha de bens ali no momento do inventário. Então, eu queria que inicialmente vocês falassem um pouquinho sobre a trajetória de vocês, se apresentassem aqui, falando por que vocês escolheram começar na área de família, né? Porque para mim é uma área muito polêmica. Eu esbarro de vez em quando, mas eu prefiro ainda mais pela parte da parte de imobiliário, sucessões, que também não é algo muito tranquilo, né? Mas eu ainda vejo muito mais questões emocionais envolvendo a parte de divórcio e que isso acaba afetando também na partilha de bens, essa organização toda. E eu queria ouvir um pouquinho de vocês sobre essa trajetória de vocês. Como que vocês chegaram na área de família? Quem pode começar, Larissa ou Edilane? Pode começar, Edilane. Tá certo. Boa noite, obrigada, Cássia, pelo convite mais uma vez. Boa noite a todo mundo que está aqui assistindo a gente. Bom, um prazer enorme falar de direito de família, que é uma área que eu amo, né? Eu sempre costumo dizer que o direito de família, na verdade, ele me escolheu, né? Eu sou advogada desde 2017, tenho um tempinho aí de estrada. De 2020 para cá, né, depois da pandemia, foi o momento em que eu encontrei o direito de família e passei a atuar quase que exclusivamente, eu não digo exclusivamente porque eu ainda faço outras áreas, mas focada em direito de família. Estou como vice-presidente da Comissão de Direito de Família da OAB aqui de Duque de Caxias, já pelo 3º ano seguido, né? Estou muito feliz pelo cargo que me confiaram. A gente está exercendo um trabalho muito bacana aqui na seccional. E, bem, direito de família realmente é uma área muito polêmica, né? Muita gente fala, eu não sei como é que vocês aguentam, né? Mas, bem, a gente tem que lidar muito com o emocional, então é uma área que a gente tem que estar ali buscando reforço de outros profissionais o tempo todo. A gente não pode simplesmente ignorar o problema e viver a vida e, enfim, o trabalho de um lado e a vida do outro. E, não, querendo ou não, as demandas dos nossos clientes nos impactam, né? Então a gente tem que saber separar as coisas, a gente tem que fazer assim, a nossa terapia ali para não deixar influenciar tanto. Mas, bom, como eu falei no início, né, foi uma área que me escolheu, foi a área que eu mais tive afinidade e por isso estou aí até hoje atuando quase que exclusivamente em direito de família. Então, me chamo Larissa,
né? Primeiramente, obrigado, Cássia, por participar dessa live e conhecer a doutora também. Então, eu e Direito de Família, eu fui conciliadora por um tempo na Vara de Família de Madureira. E, assim, foi meu primeiro encontro com Direito de Família, né? E, assim, eu passei por várias questões na minha vida que me marcaram muito e me fizeram, tipo assim, pensar em estudar daquilo para tentar entender como eu resolveria comigo. E quando eu comecei a ter essa afinidade na minha vida, eu falei assim, ué, por que também não estudar para ajudar as outras pessoas, né? Eu já estava estudando direito, fiz esse período de ser conciliadora na Vara de Família de Madureira, e eu comecei a estudar mais sobre isso, né? Eu fiz um curso do Método Rota com a Ana Grazi, que ela é muito referência em relação a isso. E a gente se esbarra com muitos casos de tamanha sensibilidade, de pessoas, assim, que você vê que, cara, tá passando por situações que, sabe, só gente que passou por aquilo, né, que a gente tá envolvida na área, a gente sente a dor, a gente entende. É uma área realmente muito sensível, não menosprezando as outras áreas, mas é uma área que mexe muito com sentimento, com filhos, com bens, com um casamento que a pessoa pensou a vida toda que ia ser para sempre e acaba tendo que se desfazer. Então, assim, são muitas questões que a gente não tem como ignorar, deixar para depois, entendeu? Então, realmente é uma área sensível. A gente precisa estar com a terapia em dia para lidar com tantas situações, mas eu amo isso, eu amo essa área e eu amo poder ajudar as pessoas com o direito de família. Muito bacana ouvir isso um pouquinho de vocês, porque eu caí indiretamente em algumas questões de imobiliário, porque a gente sabe que na prática, de questões de família no caso, a gente sabe que na prática as questões de imobiliário envolvem família, empresa o tempo todo. E a maioria das empresas brasileiras são familiares. Então, na prática, a gente acaba vendo que, caramba, o empresário tem a preocupação de questões de família, que tem as questões no momento do casamento, que tem as questões no momento do divórcio, que pensa também na sucessão, né? Então, é justamente tudo um movimento de cascatinha que se interrelaciona em vários momentos diferentes. E aí eu queria começar conversando com vocês sobre essa possibilidade dos dois tipos de divórcio, que tem o judicial e o extrajudicial. Muita gente ainda não sabe que existe o danado do divórcio extrajudicial e que nós temos muitas possibilidades hoje de ampliação, de exceção, que a legislação traz para a prática, principalmente aqui no Rio de Janeiro, né? E a gente tem um código de normas que já está trazendo cada vez mais possibilidades que não necessariamente os outros estados têm. Então, galera que é dos outros estados, validem a questão do divórcio extrajudicial dentro do código de norma de vocês, porque a gente vai falar muito mais do contexto do Rio de Janeiro. Vocês conseguem falar um pouquinho dessa diferença do divórcio judicial e extrajudicial? E também as inovações que a gente tem um pouquinho aqui no Rio de Janeiro? Quem quer falar sobre esse tema? Acho que as duas podem falar, né? Vou dar uma pincelada e depois a Larissa me complementa. Pode ser? Sim. Então, a gente tem a possibilidade do divórcio extrajudicial, que é o divórcio feito em cartório, né? Já há algum tempo, a gente já tem essa previsão aí pelo CNJ, tem legislação. E o divórcio extrajudicial, esse feito em cartório, ele tem algumas exigências. A primeira exigência é que obrigatoriamente seja um divórcio consensual, ou seja, homem, mulher, o casal, eles têm que estar em comum acordo sobre os termos da separação. Não pode haver a existência de filhos menores ou incapazes e a mulher não pode estar grávida. Então, esses são basicamente os requisitos para o divórcio extrajudicial, feito em cartório, né? Em nenhum momento fala assim, não pode ter bens a partilhar, né? Então, a gente já sabe, mesmo tendo bens para partilhar, mesmo tendo imóvel para partilhar, a gente pode fazer no cartório, né? A gente só tem observar esses requisitos. Aqui no Rio de Janeiro, como a Cássia colocou, a gente ainda tem a possibilidade de a gente fazer, mesmo tendo filhos, desde que apresentada ali a sentença de que as ações relativas aos filhos menores, né, normalmente ação de guarda, ação de alimentos,
já estão sendo tratadas na via judicial, que obrigatoriamente você precisa judicializar, porque tem a fiscalização do Ministério Público. Então, havendo a existência já desses processos regularizando essa parte, mesmo com filhos menores, você pode levar ao cartório e tentar fazer o divórcio extrajudicial, né? E o divórcio judicial é aquele feito naturalmente pela justiça, né? E aí você também tem a possibilidade de fazê-lo tanto de forma consensual, quando há comum acordo, quanto, né, nos casos mais comuns que a gente vê aí, que é no litígio, né? Quando um dos dois não concordam com alguma situação ali, aí vai ter aquela discussão sobre quem tem o direito sobre determinado ponto ali da discussão. Essa é basicamente a diferença entre o judicial e o extrajudicial. E fora que o judicial é muito mais demorado, dá muito mais trabalho. Ainda mais assim, que a gente percebe em alguns casos que no litigioso a pessoa não está brigando nem tanto pela questão do bem, mas pela raiva, pelo sentimento da questão da separação. Então ela insiste num divórcio demorado para não dar o braço a torcer, de tipo, não, eu tenho direito nisso sim. Mesmo ela pode pensar assim, não, eu não tenho, mas eu vou brigar para atrapalhar, sabe? E acaba não compensando tanto, que é um desgaste tanto para ela quanto para outra pessoa, entende? Mas a gente entende também que quem está na relação, quem passou por tudo, tem um sentimento, né? Então a gente também tem que ter esse equilíbrio do olhar, de entender que não há necessidade, mas também ela está fazendo isso porque tem um sentimento envolvido. Eu sou uma incentivadora do consenso, né? Sempre que eu atendo alguém aqui no meu escritório, uma das primeiras perguntas que eu faço é sobre a possibilidade do acordo. Porque a gente que está acostumada a lidar com os processos, a gente sabe que o nosso judiciário é extremamente moroso, a gente sabe que é caro, principalmente quando a pessoa não é beneficiária da gratuidade de justiça, né? As custas processuais são muito caras. Então, sempre que possível, eu tento propor, olha, vamos tentar chamar outra parte, vamos tentar fazer aqui uma conciliação, a gente tenta mediar, a gente faz um processo consensual, os honorários, né, ficam ali, vão ser divididos entre vocês, então vai ficar mais barato, as custas vão ficar mais baratas, vai ser mais rápido, né? Eu já fiz divórcio extrajudicial em uma semana, né? E assim, é muito mais tranquilo do que a gente ficar dependendo do judiciário e nessa briga aí, né, que também envolve sentimento, a pessoa se desgasta e, enfim, demora anos até que seja resolvido, principalmente quando tem partilha de bens. Sim, verdade. Então, com certeza isso que vocês trouxeram é uma questão muito importante, porque o que eu vejo mais na prática acontecendo é que muitas das vezes, primeiro ponto, a pessoa não conhece o extrajudicial, tá? Isso aí não é algo tão comum, por mais que a gente seja do mercado jurídico, tem colegas que ainda não conhecem tão bem e tem esse medo de atuação no extrajudicial por não conhecer, por não ter um relacionamento com o cartório. Isso acaba embaraçando um pouquinho essa comunicação, porque das vezes quando tem dois advogados, um é mais litigante, outro advogado é mais consensual. A gente acaba vendo isso na prática. E uma outra questão também que eu vejo muito é que muitas das vezes tem essa dificuldade do consenso porque isso não foi pensado antes. Geralmente a pessoa já pensa assim, vamos para o processo, vou para a justiça, e a gente resolve na justiça. Só que às vezes a pessoa tem essa mentalidade de que tudo precisa ir para a justiça, porque ela acredita que a formalização só vai pela justiça. Então hoje a gente consegue ver que, caramba, quando o advogado já sabe usar a ferramenta, como a Edilane falou, em uma semana resolve, faz uma reunião com o cliente, direciona, entende que cada um quer e faz um acordo e faz isso perante o cartório, é muito mais rápido e prático para todo mundo que é envolvido. E é claro que, em continuidade ao divórcio, que é algo que eu comecei a ver na prática que muitas pessoas não faziam, é o seguinte: tem o extrajudicial, tem o danado da escritura. A gente tem a escritura de partilha de bens lá do divórcio. Quando é judicial, a gente tem a carta de sentença, né? Falando da partilha, etc. e tal. Eu comecei a ver na prática que muitas das vezes essas informações, seja o documento judicial, seja o extrajudicial, não eram levados ao cartório de imóveis. Então chegava no momento que isso não estava organizado lá dentro do cartório de imóveis. E aí eu tinha que fazer esse procedimento. O cliente chegava até mim, percebia que o imóvel não estava no nome dele, vou te dar um exemplo prático,
Porque ele só tinha as escrituras, só que o registro não estava lá, nem do divórcio anterior, nem da compra e venda que foi efetivada, nem do inventário que foi efetivado. Então eu tive que pegar isso, recolher essas escrituras e fazer esse registro. Então aqui eu dou de atenção, gente, principalmente para quem é familiarista, quem atua na parte de sucessões, de inventários, etc. Fez partilha, gente, isso precisa ter uma continuidade no cartório de registro de imóveis. Por mais que o cliente não tenha dinheiro inicialmente para fazer o danado do registro. Isso a gente consegue entender, porque ele já vai ter gasto a escritura ou lá dentro do cartório, judicial, as custas judiciais, e pode ser que ele não tenha logo de início os valores. Mas coloca essa previsão num contrato de informação, pelo menos, para o cliente saber. Porque às vezes chega o cliente depois de anos, descobre isso entre aspas, porque o colega pode ter falado, ou ele pode não ter falado, não saber da informação, e aí chega já falando mal do advogado anterior. Poxa, o advogado não me informou que precisava fazer isso. Então, isso é uma orientação principalmente para os colegas. Estabeleça isso no contrato, deixa ali organizado, para se isso lá na frente se tornar uma dor de cabeça, você tenha como comprovar. Olha, meu trabalho foi até lugar tal, e isso daqui o cliente tem que procurar outro colega ou fazer depois, mas eu avisei na época. Então isso é importante, gente, principalmente pensando que, enquanto carreira, a gente precisa ter o nosso nome consolidado, né? E deixar que tem esses problemas de comunicação. Então, pensem nisso. Observem todas as cascatinhas de informações que precisam ser levadas no cartório de registro de imóveis e lembre que isso precisa ser comunicado ao cliente. Estudem esse procedimento, expliquem a necessidade, porque isso pode ser um bônus, um plus, uma continuidade até do seu contrato. Daqui a 6 meses você volta, depois dele juntar o dinheiro e faz a efetividade do registro. Por quê, gente? Quando demora muito esse tempo, se perde os documentos e é muito mais difícil. Porque precisa de guia, de documentos, precisa de escritura, os documentos das pessoas envolvidas, precisa muitas das vezes das informações judiciais, quando é judicial. Então, pensem nisso para ajudar no movimento de regularização do imóvel, que é essa organização, sistema regularização, basicamente, é uma forma de regularização, e também para respaldar o próprio nome de vocês. Eu dei essa orientação aqui como uma imobiliarista de plantão, que vi isso na prática, e agora eu queria ouvir de vocês, meninas, sobre a parte de regime de bens, que a galera não presta atenção na hora do casamento. Já fiz essa enquete algumas vezes. Você sabe qual é o regime de bens que você tá? Ah, não sei. É o que tá lá, o comum, o que o cartório botou. E aí eu fico assim, gente, você não sabe nem qual foi o regime que você casou e depois chega no momento do divórcio, você não sabe nem o que discutir. Vocês podem falar um pouquinho sobre isso, as diferenças dos regimes de bens? Então, eu vejo que ninguém nunca pensa nessa questão do regime de bens. Eu acho que isso é um problema. Eu penso assim, todo mundo tem que pensar em si, eu tenho que conhecer alguém legal, casar, constituir família. E a intenção é ser feliz para sempre. Ok, não há problema nisso. Mas você tem que pensar que assim, e se acontecer alguma coisa? Eu tenho que saber em que regime eu me meti, que bens eu tenho, o que eu adquiri. Todo mundo vai só no amor, aí quando tem o divórcio, ai meu Deus, eu não sabia. E se depara com uma surpresa, né? Então, o regime de bens, ele é uma determinação legal que ele regula as relações patrimoniais entre o casal. Então, ele meio que determina quais bens serão do casal e quais bens é de cada um de forma particular. No caso, nós temos 4 regimes. O regime de comunhão parcial de bens, o regime de separação de bens, o regime de comunhão universal de bens e o regime de participação final dos aquestos, que particularmente é o meu favorito. E vamos lá. O de comunhão parcial de bens. Esse regime é o mais comum, né? Ele é um regime que, quando a pessoa casa, tudo que é constituído durante o casamento faz parte do casal. Agora, o que cada um tinha antes do casamento é deles de forma individual. Aí, qual é a regra, né? Se comunica o que constituiu durante o casamento e o que não, que era deles antes, é deles. Só que quando há a separação, esses bens que eles adquiriram durante o casamento, eles têm que se dividir de forma igualitária.
Só que tem as exceções. As exceções são quando um deles recebe algum bem por doação ou herança, então esse bem ele não se comunica, e se por acaso um deles tiver algum instrumento de trabalho, vamos dizer, um caminhoneiro, ele compra um caminhão para trabalhar, é a função dele. Se houver um divórcio, não tem como dividir o caminhão, porque esse é o instrumento de trabalho dele, entendeu? Então, assim, divide, mas tem as suas exceções. Temos também o regime de separação de bens, e nesse regime de separação de bens a gente pode dividir por dois, que tem o de separação convencional, né? Que é, no caso, o casal ele escolhe esse regime por livre e espontânea vontade, e os bens não se comunicam nem antes, nem o que eles tinham antes, nem durante a relação. E tem o de separação obrigatória, que tem 3 requisitos para ser esse de separação obrigatória. Primeiro, ele é instituído por lei, então a pessoa não pode, eu quero ou não. Não, ele é determinado. Em 3 pontos. Quando houver causas suspensivas de celebração do casamento, quando houver pessoa maior de 70 anos e de todos que dependerem para casar de algum suprimento judicial. Então, esse regime de separação de bens, eles são parecidos, mas eles têm as suas diferenças. Nesse regime de obrigação de separação obrigatória, teve uma decisão recente do STF que permite que pessoas que estão nesse regime possam alterar por vontade das partes. Só que para ser alterado esse regime, quem é casado tem que fazer por meio judicial. E quem vive em união estável, no caso, precisa fazer por escritura pública. Então, vamos dizer, a pessoa está vivendo no regime de separação obrigatória. Se ela não fizer nada, ela vai permanecer nesse regime. Agora, se ela fizer alguma coisa, eu quero realmente mudar em casamento por meio judicial, por união estável, aí, no caso, ela faz por escritura pública. Até o momento, a senhora quer falar alguma coisa, doutora? Ou eu posso Não, seguir? pode continuar. Tá, então vamos lá. Já no Comunhão Universal de Bens, ele era um regime muito conhecido no Código de 2016. Então, o patrimônio no regime de comunhão universal de bens, tudo que a pessoa tinha antes e tudo que ela adquire no casamento, tudo é dos dois. Então, assim, não tem, mas isso daqui é meu. Não, tudo é dos dois. Então, se separar, vai ter que separar tudo, até o que foi adquirido antes do casamento. Existem algumas exceções, que é no caso de bens doados ou herdados, quando há a cláusula de incomunicabilidade, e quando é, no caso, bens de instrumentos de trabalho. Mas, fora isso, a grande maioria é dividida. E tem o último, que é o meu querido, que é a participação final dos aquestos, que ele não é muito conhecido, porque ele não é muito falado, mas ele é um pouquinho parecido com o regime de comunhão parcial de bens. A única diferença é que a pessoa casa, ela tem os bens dela solteira, ela casa, e cada um tem a sua individualidade para conseguir gerir seus bens. Cada um vai adquirindo seus bens, vai digerindo, vai administrando e tal. Quando há o divórcio, todos os bens que eles adquiriram durante essa união, ele é dividido. Só que tem um porém nesse regime. Você tem que confiar muito na pessoa que está do seu lado. Porque se acontecer dessa pessoa ser desonesta, ela pode colocar, antes de separar todos os bens no nome de um laranja, e quando chegar na hora de separação, não tem nada no meu nome. Então, assim, eu gosto desse regime porque ele dá uma liberdade para ambas as partes fazerem os seus negócios, mas tem esse risco, entendeu? A pessoa corre o risco, na hora do divórcio, de ter uma surpresa, de chegar lá e a pessoa falar que não tem bem nenhum. E sobre esses regimes, quando a gente escolhe o regime de comunhão parcial de bens, que é o padrão, a gente não precisa fazer nada. É só simplesmente quero esse regime, ou se a gente não falar nenhum regime diferente, vai ser esse. Só segue, gente, porque é a regra. Então, se você não escolheu, não definiu e teve o casamento, é esse. Vai ser o parcial. Eu não sei qual é. É o parcial se você não escolheu, não definiu nada. Essa que é a regra, tá?
hoje. Aí, como a doutora Larissa falou, antes a regra era universal. Por quê? A gente não tinha separação patrimonial porque não tinha direito das mulheres. Mulheres não tinham nem CPF. Trazendo esse recorte aqui muito importante, até a década de 70, década de 70 que as mulheres começaram a ter CPF. Teve toda essa evolução da lei de divórcio, depois o Código Civil de 2002, que aí se organizou que seria o parcial. A tendência, gente, em outros países, que é a separação total, que é a regra, tá? Em alguns países na Europa, nos Estados Unidos, eles têm uma organização parecida com a gente, de regimes, e a regra por lá é a separação total, não é a parcial, porque, obviamente, questões de movimentos feministas e organizações do patrimônio. Só desse contexto histórico aqui, para o pessoal entender essa linha histórica e dessa diferença que a gente tem em relação aos outros países também. Sim, ele é a regra e, inclusive, né, por ser o mais comum, você não precisa fazer mais nada, o que significa que se você escolher qualquer dos outros, você tem que fazer alguma coisa. Sim. E o que será essa coisa? Imagino que a doutora Larissa vai falar. Então, caso você não queira o comunhão parcial de bens, você precisa fazer um pacto antinupcial. Então, eu quero qualquer outro regime que não seja comunhão parcial de bens. Eu preciso fazer o pacto antinupcial. E o que seria esse pacto antinupcial? Ele é um contrato pré-nupcial firmado entre o casal antes da celebração do casamento. Então, nesse contrato, você pode misturar os regimes, colocar algumas questões em relação ao patrimônio, quem vai fazer isso, quem vai fazer aquilo outro, sendo que ele é facultativo, como as doutoras falaram. Se você não fizer nada, vai ser um regime de comunhão parcial de bens e está tudo certo. Mas se você quiser algo diferente, precisa fazer esse pacto. Se não tiver esse pacto, você não tem como escolher outro regime. Essa é a parte que o cartório não fala para ninguém. Sim. Porque a pessoa vai casar, a pessoa não sabe, né? E aí ela acaba sendo induzida lá pelo regime que é o mais comum, que é o gratuito, né? Entre aspas. Que você não precisa fazer mais nada, vai lá e casa no parcial. E é aí que entra o papel do advogado familiarista, né? E a gente é muito mal visto nesse ponto, porque dizem que a gente fica agorando, né, os casais e fica falando, já vai casar pensando em divorciar, quando na verdade não é isso, né? E o que a gente fala de questão de organização patrimonial, de planejamento matrimonial, é justamente com base naquilo que a gente está acostumado a ver que dá problema, e a gente já tenta alertar as pessoas para que não passem pela mesma coisa que a gente vê na maioria dos casos, né? E, inevitavelmente, todo casamento uma hora acaba. Seja pelo divórcio ou pela morte de um dos cônjuges. Então, vai desaguar quando tem patrimônio, né? Vai desaguar necessariamente em um divórcio, né, com discussão de patrimônio, partilha, ou no inventário com discussão de patrimônio, a partilha lá do inventário. Então, pensar nessas coisas, né? Eu sempre uso meu Instagram para falar disso. Esse alerta que a gente faz para os casais, para a galera que está se preparando aí. Pensa um pouquinho, conversa com um advogado, tenta pelo menos entender um pouco sobre essa questão de regime de bens. Eu acho que esse é o pontapé inicial. Você entender um pouquinho sobre os regimes. E isso se aplica também para a união estável. Tá? Isso não se aplica que eu ia falar. Sim. Não se aplica só para quem vai casar, mas quem vive em união estável, né? Inclusive as pessoas que não fizeram a escritura, que não foram lá no cartório e fizeram a escritura. Porque a união estável, ela é um estado de fato. Então, se você já convive, né, com o seu companheiro, se vocês já estão ali numa formação de família, vocês já estão em união estável. E quem não escolhe um regime na hora que vai fazer a escritura, já está inserido no regime da comunhão parcial de bens, que, como a doutora Larissa explicou, é aquele regime que, quando vocês adquirem o patrimônio, enquanto estão juntos, é dos dois, não importa quem comprou, quem pagou, é patrimônio comum, e se esse relacionamento uma hora acabar, vai ter que ser partilhado, vai ter que ser dividido. Sim, para maior segurança das pessoas que vivem em união estável, o ideal é fazer um contrato de convivência. Por quê? Quando a pessoa não formaliza a união estável dela, ela está numa união estável irregular. Então, assim, não tem uma data de início, não tem uma data de nada, foi adquirindo bem e tá tudo certo, tá tudo lindo, só amor. Só que
Quando acontece algum probleminha, um divórcio, acaba sendo um desgaste muito grande, porque até a pessoa provar que ela adquiriu aquele imóvel, aquilo tudo, durante a união estável, que era irregular, isso dá um trabalho do caramba. Então, o ideal é fazer um contrato de convivência para regulamentar. Olha, nós iniciamos a nossa união em tal tempo, aconteceu isso, a gente adquiriu tal imóvel. E esse documento, tanto esse quanto o pacto antinupcial, ele tem que ser feito por escritura pública. Não adianta fazer contrato de gaveta, contrato com voz da cabeça, contrato de papel de pão. Não adianta. Tem que ser por escritura pública, para ter uma validade e uma segurança jurídica. E assim, o pacto antinupcial, ele começa a ter uma validade a partir do casamento. Já o contrato de convivência, ele, como não tem um ato solene para ele ser válido, ele é válido no momento que ele é realizado. Então, é bem importante, quando a pessoa escolhe fazer um desses procedimentos, procurar um advogado. Porque fazer isso sozinha, ela vai ficar meio perdida, ela não vai saber que cláusula colocar, não vai saber nem o que pode ou não colocar. Ela vai no modelão do cartório. Isso. Aí é o problema, porque é o geral, cada caso é um caso, tem as suas exceções, aí acaba se prejudicando depois. Não sabia que tinha que colocar. Cara, não tem como, precisa de um advogado para isso. E o ponto mais importante é a questão da data, né, que eu entendo, porque em que momento começou a união estável, em que momento vai começar a dividir os bens, e aí eu comprei um apartamento antes, mas passei a morar. Porque o grande problema vai ser no momento da partilha, né? Ou do inventário, para definir se a pessoa é meieira, não é meieira, se ela é só herdeira. Tem toda essa discussão também que as pessoas esquecem de pensar na partilha do momento do divórcio ou na partilha no momento do inventário, como que a gente organiza. A gente ainda tem uma polêmica muito grande aí, gente, não sei se vocês estão sabendo, que está ouvindo a live, é que talvez o cônjuge e o companheiro deixem de ser um herdeiro, né? Sim. A gente está nessa discussão do Código Civil bem polêmica. Viva a liberdade. As pessoas vão ter o direito de colocá-las como herdeiras se quiserem ou não. Aí é uma insegurança jurídica enorme. Aí abre a questão da obrigatoriedade praticamente das pessoas fazer o documento exigindo isso aí. Porque você vai ter que fazer um pacto antinupcial, você vai ter que fazer um contrato. Isso aí, porque vai ter que definir os herdeiros ali pelo testamento, pelo pacto antinupcial, colocando uma cláusula falando que aquela pessoa vai ser uma herdeira, vai ser meieira. Enfim, é complexo isso, então fiquem atentos, viu, gente? Isso daí é repercussão para o momento do divórcio, mas também repercussão no momento do inventário. Então, a partilha, assim, se você não organiza, e é o próximo tema que a gente vai entrar aqui agora, vira uma bola de neve. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho aqui sobre essa possibilidade de fazer a partilha de bens depois, porque eu já vi muito caso, assim, que a pessoa tinha bens irregulares, preferiram regularizar, mas nunca regularizaram, tá? Jogou para frente de um jeito que nunca regularizou. E a partilha do divórcio foi sem bens. O que vocês imaginam sobre isso, de fazer essa partilha no futuro? Se recomenda ou não recomenda? Eu já dei minha dica aqui no início da live sobre a minha questão de imobiliário, mas eu queria ouvir vocês sobre isso. Eu não recomendo, né? Porque vira bola de neve, como você bem falou. Mas a bem da verdade é que as pessoas procuram ir pelo jeito mais fácil. Principalmente quando a pessoa faz divórcio, que ela não está acompanhada com um advogado que é especialista, né, que não sabe exatamente o que está fazendo ali, ele vai falar, olha, você tem a possibilidade de fazer só o divórcio, vai ser mais rápido, vai ser mais barato, deixa a partilha desse imóvel, deixa a partilha desses bens para depois. E aí faz assim, né, ou muitas das vezes faz o divórcio e diz que não tem bens, o que também é um problema, que aí depois para a pessoa dizer, não, na verdade... tipo de fraude, tá, gente? Falar que não tem bens existindo bens, tá? Dando esse recado aqui importante. Exatamente. E aí isso vira um problema, porque vira uma bola de neve, tá? E quando você faz um divórcio, e você diz, olha, tô fazendo um divórcio aqui, mas vou fazer a partilha depois... Obrigatoriamente, se você for casar de novo, você vai ter que casar pelo regime da comunhão, da separação de bens. É obrigatório, a lei fala lá que se você não fizer a partilha, você vai ter que casar nesse regime. E qual o objetivo? É justamente para não ter confusão patrimonial, para não ter mistura de patrimônio ali, que era de uma família e que
estaria passando para outra família agora. Então, a lei tem essa exigência. Então, por conta disso, né, pensando já nessa questão de organização familiar, a gente sempre recomenda que faça logo a partilha. Vai ser um pouco mais custoso, vai ser um pouco mais demorado, mas vai te evitar dor de cabeça futura. Isso pensando na questão da questão familiar mesmo. Para a questão imobiliária, patrimonial, aí já são outros 500 que eu imagino que também que dá muito problema, porque aí você vai, você não divide, você não vende, você não pois é, transfere a falta de regularização, isso que eu ia falar, a falta de regularização afeta no valor de mercado e até a possibilidade de venda, porque vai precisar dos dois. Sim. Se um não quiser, gente, vai ter que entrar com ação judicial. Ainda tem que trazer uma justificativa para isso. E prejudica também, assim, tanto a família também atual dele, né? Porque, assim, se não houve um divórcio, separando tudo, aí ele vai se casar, vai ter que ser na separação total. Aí essa pessoa que tá, de repente, casando com ele, não sabe que ele não fez a separação A constituição de patrimônio, isso daí. Tá achando, nossa, não, mas ele tem um imóvel, vamos dizer, quando falecer, eu tenho direito também e tal. Aí o cara morre, aí, caramba, não tem direito a nada. Não vai ter direito. Entendeu? Então, assim, as pessoas, elas não têm noção do peso dos seus atos. Elas querem economizar. Todo mundo quer economizar. E tudo bem, cada um tem o direito de pensar dessa forma. Só que a gente tem que entender que quando isso envolve bens, envolve pessoas, envolve menor, não tem como a gente economizar. Porque é uma coisa que ou você resolve ou resolve. Ou você resolve agora mais em conta, ou você vai resolver depois com juros e mora. O que você escolhe? Entendeu? Não tem escolha de não querer resolver. Só que aí as pessoas querem fazer despertinha e depois tem esse monte de problema. Sim. É a questão de imóveis irregulares, né? Entrando aqui na outra seara. Porque eu vejo que a regra do mercado é o seguinte: o imóvel está irregular, não declara, não fala, não faz partilha. E aí eu, enquanto advogada de imobiliário, eu falo duas questões. O mesmo acontece no inventário, tá, gente? Muita gente faz isso. Mas, por exemplo, dentro do inventário ou dentro do divórcio, quando a gente vai fazer partilha, a gente pode declarar que tem posse, direito e ação. E fazer essa partilha normalmente, mesmo sem o imóvel estar regularizado. É claro que a recomendação é correr e fazer a regularização do que for necessário. Ou andar em paralelo, abrir um processo para fazer a regularização e depois, quando tiver a partilha, já fecha o outro da partilha também, que quer correr com o divórcio para já conseguir casar novamente, por exemplo, que geralmente é os casos. Então, assim, são opções que a gente tem hoje, que é de estudo importante, que até para os colegas que atuam em família e sucessões é bom pensar e perguntar para o cliente desde o início. E aí, temos imóveis? Porque às vezes a pessoa não sabe que ela tem um terreno e o terreno dele está irregular, ou ela não sabe que o terreno está regular ou não está, ela não sabe o procedimento, ela quer resolver o mais rápido possível. Quem tem que orientar é o advogado, que vai ter que falar: olha, a gente tem esse caminho, esse caminho, esse caminho. Vai ser esse custo, vai ser esse tempo, vai ser essa embolação aqui. E ao mesmo tempo, gente, tem que se respaldar. Porque se o cliente lá na frente falar assim: minha advogada não avisou que eu ia demorar a vender o imóvel porque não teve partilha. Mentira! Se for o advogado orientou, tem que estar isso em algum lugar, porque o advogado, nesses momentos, quando o cliente não entende, né, ele é leigo, ele não entende esse feeling, ele pode botar a culpa no advogado, porque ele terceirizou. Ó, o filho não é meu, o filho foi lá. O advogado não me orientou sobre isso. Então, mais uma vez, façam essa pesquisa, analisem esses imóveis, dão essas opções e, mais uma vez, entra na parte de regularização. Porque pode ser um cliente que hoje não sabe e ele foi na regra do divórcio para ser mais rápido. Mas você explicando quais são os reflexos e demonstrando um ponto positivo e negativo para outra família que ele vai construir e para eles mesmos na administração do imóvel, gente, porque imagina só, se toda transação depender de duas pessoas, daqui a gente está pensando num casal de duas pessoas. Hoje a gente tem tendências de ter até poliamoroso, né? Ter mais uma pessoa que a gente entra em outra discussão que a gente não vai ter tempo para falar aqui. Mas imagina um imóvel que é administrado por várias pessoas ao mesmo tempo. Um quer alugar, outro não quer alugar. Um quer vender, outro não quer vender. Isso é ruim para a própria administração. Então eu vejo o que acontece na prática. Imóveis que tem discussão sobre isso no divórcio e no inventário, o imóvel fica parado. Todo mundo perde dinheiro
e a sociedade perde a função da própria propriedade daquele imóvel. Então, pensem nisso também, principalmente advogados que ficam em família e sucessões, nessa perspectiva, esse imóvel vai estar sendo produtivo ou não? Será que ele vai se tornar uma dívida para essa família, dívida para esses herdeiros, dívida para esses... É claro que eu coloco o inventário junto também aqui, porque para mim é tudo partilha, só muda o momento da partilha que está acontecendo. Mas pensem sobre isso e orientem os clientes. Olha, essa é a projeção que tem no mercado, você vai ter essa movimentação, vai ter esse ponto positivo, esse ponto negativo, e tragam para a prática, explicando todos os cenários, porque o cliente precisa saber. Às vezes a gente traz aquela questão assim, vai ser muito complexo, não vou explicar para ele. E às vezes na prática, você explicando, fazendo um desenho, literalmente, a pessoa entende que, olha, acho que esse é o melhor caminho que eu imagino, só que eu não sabia que existia. Várias vezes, quando estava no atendimento, eu falava para o cliente os caminhos. Doutora, eu nem sabia que existia esse. Aí eu falei, pois é, existe, por isso que eu estou te falando aqui. Porque é aquilo, é do conhecimento do advogado que orienta o cliente e o cliente faz a decisão, que a decisão é dele, né? Muito obrigada pelas considerações, meninas. Eu queria ouvir um pouquinho também sobre mais duas polêmicas. Imóvel financiado, imóvel construído em terreno de familiares. Para mim, essas são as duas principais polêmicas em tudo de divórcio e inventário. O que vocês têm para falar aqui sobre a prática de vocês sobre esses dois temas? Bom, são os casos mais clássicos, né? Que os casais casam, compram um imóvel da planta, financiam, vão pagando, em determinado momento separam, e aí como é que fica essa divisão, né? Divide ou não divide? Divide. Mas a primeira particularidade desses casos é que o imóvel financiado, ele não é propriedade do casal. O imóvel financiado, ele é propriedade do banco, ele está alienado ao banco. Então, até que você finalize aquele pagamento, você quite e passe de fato para o seu nome, ele ainda é propriedade do banco, ele está dado em garantia ao banco. Então, o que você divide no momento da separação? Você não divide necessariamente a propriedade, você vai dividir parte daquilo que foi pago durante a constância do casamento, da união estável, né? E aí tem algumas formas de fazer esse cálculo, tem algumas formas de fazer essa divisão, mas o interessante é a gente pontuar que o imóvel em si não é propriedade do casal. É você partilhar aquilo que foi pago da forma como for orientado, conforme for melhor para aquele cliente, para aquele casal ali, a depender de quem você está representando. A questão do financiamento, né? É muito comum que um saia e o outro fique no imóvel. Então, a responsabilidade pelo financiamento junto aí ao banco não necessariamente vai se alterar. Então, você não consegue tão facilmente passar do nome de um para outro. Você continua estando vinculado ali junto ao banco, né? Porque um contrato, embora tenha ali a separação, ele não vai influenciar nesse contrato feito com um terceiro. Então, necessariamente, você vai continuar vinculado. E tem algumas formas de você conseguir fazer essa divisão aí. Seja um comprando a parte do outro e pagando, né, a metade que cabe a outra pessoa, seja vendendo esse imóvel e dividindo igualmente o valor dessa venda. Enfim, tem inúmeras possibilidades de se fazer a divisão desse patrimônio. E o imóvel construído no terreno de terceiros? Terceiros podem ser familiares ou não, tá, gente? Esse daí é extremamente polêmico e é um clássico, né? A gente vê bastante. A gente sempre fala, né? Regra número 1, não construa no terreno do sogro, da sogra, do tio. Não construa. Mas por que não construa? Porque não necessariamente você vai conseguir... Quer dizer, você não vai conseguir fazer a divisão daquele imóvel. O imóvel, ele não é seu. O imóvel, ele está encravado no terreno de terceiro, de outra pessoa. Tem partilha? Tem. Mas o que você vai partilhar se você não consegue dividir o imóvel? Você vai dividir a benfeitoria, a construção, aquilo que você empregou para construir. E é aí que mora o perigo, porque como é que você vai comprovar? A questão da prova nesse tipo de processo é a parte mais complicada, é a parte mais difícil. Porque muitas das vezes as pessoas não têm mais... Eu sempre pergunto, quando a pessoa chega, isso daí,
a pessoa chega, eu quero partilhar, não sei o que, eu quero dividir, eu fico, você tem comprovante de pagamento, recibo de pedreiro, de engenheiro, de arquiteto, os materiais? Não, doutora. Então, como que você vai partilhar um negócio que você não sabe nem quanto que é? É igual pensão alimentícia, né, gente? Quando a gente entra nessa parte. Como que você vai pedir uma pensão se você nem sabe o que você precisa? E aí a pessoa fala, não tenho não, mas eu tenho direito, né? Eu falo, olha, Tenho direito aí. tem. Vai pedir uma perícia que vai demorar 5 anos para sair? Mas não vai lá, meu ganha processo só quem tem direito, ganha quem tem prova. Então, aí vai naquele que a pessoa tenta economizar e acaba se prejudicando. Eu vou economizar, não vou comprar terreno lá na casa do meu pai, tem um espaço, vou construir um cantinho, porque a gente vai casar, vai viver feliz para sempre, a gente vai... Gente, não tem como. Por mais que a gente queira pensar e queira estar com a pessoa até o final da vida, a gente tem que pensar, e se acontecer alguma coisa? A gente tem que se precaver, entendeu? Porque se a pessoa constrói o terreno ali, no terreno dos pais, vai se deduzir o quê? É dos pais, tá no terreno deles. Aí se os pais morrem, a casa vai junto no inventário. Aí até provar que foi você, que teve nota, porque ninguém pensa nisso, não tem nota, não tem nada, não tem nada. Aí pronto, a pessoa tá lá perdendo a casa dela, porque os pais morreram, porque o terceiro morreu, e todo mundo vai querer a casa, né? Tá tudo próprio, bonitinho. Não, ainda tem uma outra questão aí, que assim, nesses tipos de processo eu incentivo muito a conciliação para a pessoa conseguir receber e ficar satisfeita e a gente conseguir resolver o caso logo. Porque não é tão simples. Não acaba ali o processo, você, ganhou, tem uma sentença dizendo que metade do valor da construção, né, os 50% da minha ação é da pessoa. Não necessariamente você vai receber. Como executa isso aí? Como que você executa? Via de regra, esse processo de cumprimento, essa execução, você vai fazer em face do terceiro, do dono do terreno. Então, quando não é o caso de um ficar no imóvel e o outro sair, né, e fazer assim, aquele que ficou paga, aquele que saiu. Quando o imóvel está lá, construído no imóvel do sogro, do terceiro, os dois saíram, você vai pedir a indenização de quem? Você vai pedir do dono do terreno. Então, é sempre um problema. A gente incentiva, a gente fala assim, nunca construa, mas é claro, há situações e situações, às vezes a pessoa construiu de boa fé, realmente acreditava, mas tem que pensar nisso. Ok, a gente quer que o casamento dure para sempre, mas se acabar por algum motivo, como que vai ser? Por onde eu começo aqui nessa conclusão? Exatamente, né? Na prática eu tenho visto o quê? Algumas pessoas que chegam falando, eu quero separar o meu imóvel, famoso clássico. Não é porque eu construí em cima do imóvel da casa de fulano e o terreno é de um, a construção é de outro e o segundo andar é de outra pessoa. Ou seja, tem 3 pessoas envolvidas, né? Geralmente é essa questão aí. Aí chega, mas eu quero separar e eu moro no segundo andar. Aí eu olho, mas o de baixo tem alguma documentação? Não, doutora. E do terreno? Também não temos. Aí eu fico assim, gente, vocês sabem que primeiro a gente vai ter que regularizar o terreno, depois a construção vai ter que existir, porque hoje vocês não têm a construção, e depois ainda vai ter que separar isso. Porque a pessoa acha que é assim, eu só quero separar meu documento, mas não é só separar o documento. Para o seu documento ele tá voando, é uma casa voadora, então, né? Tá no segundo andar sozinha, e não tem o primeiro andar e não tem o terreno. Como que eu diria, é um imóvel futurista. Então, assim, às vezes eu explico assim pro cliente, então, você precisa pensar o seguinte, a prefeitura e o cartório não sabem da realidade que está lá, porque eles não chegaram ainda lá. Mas em algum momento eles podem chegar. Então, o primeiro ponto é o quê? Terreno. O terreno está no nome de quem? Não sei, vamos ter que pegar esse documento do terreno para ver depois a construção do primeiro andar. E tendo essa construção do primeiro andar, a gente declara do segundo e depois para dividir. Ou, às vezes, acontece o seguinte, gente, tem um terreno, aí o terreno a família comprou. E aí tem uma casa, outra casa, outra casa, outra casa, todo mundo morando aqui em cima, virou uma vila de família. E aí depois chega, mas a casa tal foi fulano que construiu pro filho. Aí chega o neto na história. Pro filho. E aí tem um filho, tem um neto, tem a pessoa que faleceu. Ou seja, gente, antes de começar a construir, eu diria que o primeiro ponto primeiro ter um contratinho, pelo menos, para tentar delimitar isso, todo mundo entender o que está acontecendo, botar os valores, guardar as notinhas, acabou a construção, beleza, a primeira etapa da obra foi. Vamos fazer as contas. Guarda essa notinha. Tem uma parte de documentos.
Por isso que geralmente para meus clientes eu falo o seguinte, gente, não sei o que é o documento, não sei para o que é a nota, guarda numa pasta. Pode ser que em algum momento você precise disso e o seu advogado peça e você não tenha. E não vem com aquilo de, eu não tenho documento do imóvel, então não existe. Mentira! O cartório existe, o cartório tem uma informação lá, então a gente vai ter que pedir esse documento do cartório para validar as informações que existem, porque às vezes a pessoa é assim, eu nunca tive acesso ao documento, então eu acho que o imóvel não existe. Gente, isso não existe na prática, a maioria dos imóveis já tem uma matrícula separada. Você que não tem essa informação, você que não conseguiu guardar essa documentação. Então, antes de construir, o primeiro ponto é identificar, separar o seu pedacinho de terra. Começa separando, por favor. Ajuda a minha vida. Ajuda a vida dos nossos colegas familiaristas que vão fazer o divórcio. Ajuda a vida dos colegas de sucessões que vão fazer o inventário, entendeu? Porque assim, se a gente tem essa separação desde o início, a dor de cabeça vai ser muito menor depois. Vai ser muito mais prático para vender, para administrar, para organizar, para colocar o nome de cada um. Isso daqui não é sobre não façam imóveis morando em família, todo mundo junto, na mesma vilinha. Isso não é sobre isso. Não é, a discussão não é sobre construir ou não no terreno familiar. A discussão é organizem. Se organizem minimamente, nem que tenha um contrato, uma documentação mínima, para fazer aos poucos, porque eu sei que nem todo mundo vai fazer tudo de uma vez para outra, assim, para pagar tudo. Porque a legalização de um terreno e tendo um monte de casa, gente, você vai ter que fazer por fases. Que é o primeiro terreno, depois a construção, depois separa. Então, é importante a gente ter essa consciência desde o início, quando vai comprar um imóvel também. Galera que está ouvindo aqui, vai comprar um imóvel num terreno de alguém, seja primeiro, segundo andar, terceiro andar, uma casinha. Tenha essa consciência também de verificar a documentação. Porque pode ser que você esteja entrando numa corrente de informações emboladas que isso vai te dificultar também. Vai dificultar a tua vida. Então, quando você entra numa corrente de carretel, acontece o quê? Você fica enrolado também. Então, pense nisso também no momento de comprar imóvel, de alugar, nesse momento de organização. Porque todo mundo só tende a perceber isso, a pensar nisso, quando o responsável por tudo morre. Aí é que todo mundo se atenta, porque a família vai fazer o inventário. Aí fica aquele medo, né? Que o imóvel vai ficar com fulano, não vai ficar comigo, não sei o que, vira de fofoca. Então, todas essas casas aqui da minha família, vai todo mundo embora. Aí, meu Deus, mas eu morei aqui e investi de... Ih, meu filho, senta e chora. Entendeu? Até provar que foi você, que foi do seu dinheiro, que foi... Esse é o problema, que é todo mundo só resolve procurar o advogado quando o negócio já tá no limite, que só Deus pode resolver, entendeu? Aí esse é o problema. Não, e o que eu digo sempre, as regras para divórcio, para divisão de patrimônio são muito claras. A gente não tem como fugir do que está ali. É comum, divide. Não é comum, não divide. Só que a grande questão é você conseguir provar. A prova do que é comum e do que não é. Porque tá ali, tá na lei, sabe? Não deveria ter tanto problema quanto a gente tem. A gente tem problema porque as pessoas não têm provas. Aí a gente faz esse trabalho de tentar juntar provas, chama a testemunha, e vamos ver o que um sabe, o que o outro sabe, junta tudo, leva para o juiz, tenta convencer o juiz, que é um trabalho que a gente faz que é pesado. Mas o problema está aí. Se tivesse a prova, não teria essa dificuldade toda, esse desgaste todo que a gente vê nesses processos. Mas eu vejo que tem esse problema exatamente por essa cultura e essa, vamos dizer assim, essa demonização do fato das pessoas se precaverem, entendeu? Fazer um contrato não quer dizer que eu estou gorando ou pensando num divórcio. Ou fazer um contrato de convivência, ou tentar me resguardar em alguma coisa. Não quer dizer que eu estou querendo um divórcio, mas me resguardando disso. Entendeu? Se acontecer qualquer coisa, a gente tem provas, a gente tem um documento. Só que as pessoas ficam com esse pensamento de, se eu fizer, a pessoa vai ficar chateada, a pessoa não vai ter... Não tem essa clareza. E muito poucas pessoas falam sobre isso também. Então, quando chega na hora do divórcio, todo mundo se surpreende, porque ninguém se preparou para caso acontecesse alguma coisa, entendeu? Então, esse modo preventivo que o direito tem, ele é muito importante e, ao mesmo tempo, pouco falado pelos advogados, né? A gente vê muitas pessoas falando do judicial. Qualquer coisa entra na justiça.
Tropecei, entra na justiça, tudo entra na justiça. Só que poucos você vê falando, não, mas e se a gente fizer um acordo? Se a gente fizer um contrato? Se a gente fizer, sabe? Então, esse excesso do bota na justiça que acaba também atrapalhando das pessoas terem essa clareza que tem meios de determinar, de ter um contrato sem precisar entrar também tudo no judicial, né? Sim, e até mesmo dentro da justiça a gente tem a possibilidade dos negócios jurídicos processuais, né? Que, por exemplo, você tem ali um imóvel, você vai convencionar que, ok, a gente não quer ficar mais no imóvel, a gente quer vender. Mas quem é que vai ficar responsável pela administração desse imóvel enquanto não vende? Né? Quem é que vai cuidar? Como é que vai ser? Como é que vão ser pagas as taxas? Então você pode, por meio de um negócio jurídico processual, convencionar questão de prazo, questão de administração, até que se venda aquele imóvel e se faça de fato a partilha. Então não é para ser um bicho de sete cabeças, porque tem inúmeras formas de você fazer, eu não digo nem a regularização em si, tá? Mas existem inúmeras formas de você efetivar a partilha, tá? Não precisa ser... E fazer a administração. Sim, e isso facilita na hora da regularização imobiliária em si. Porque uma vez que você faz ali, pelo menos o início, né? Você partilhou, você dividiu, você definiu o que fica com quem, quando você precisa de fato fazer a regularização, e aí você vai indicar para um advogado que é do imobiliário, eu imagino que fique muito mais fácil para vocês. Sim, com certeza. Para a gente fechar aqui a live, depois desse grande bate-papo, para mim isso daqui é um resumo de uma aula muito boa para quem está no momento de casar, de se divorciar e também para os colegas que trabalham na área de família, sucessões imobiliárias, porque a quantidade de informação que a gente deu aqui de orientação para esse tema é muito importante. Para a gente fechar, considerando que teve o divórcio, mais um tema polêmico, e o imóvel fica de uso exclusivo de uma pessoa. E aí eu vou entrar até um pouquinho na seara aqui da Larissa, que ela fez algumas pesquisas sobre a questão da violência doméstica também. Quais são as ferramentas que a gente tem para esse momento da violência doméstica e até mesmo nesse momento que o uso do imóvel fica para um dos cônjuges ou um dos companheiros? O que vocês têm de ferramenta hoje para a gente? Então, se um dos companheiros fica na casa e o outro sai, o ideal seria que esse que ficou ele pagasse um aluguel, já que ele está na casa, para essa pessoa que se foi, né? Só que aí também depende do contexto, de como foi essa separação, se foi. O que aconteceu ali? O que aconteceu? Não entendi sua pergunta na questão da violência doméstica. O que você queria dizer? Na violência patrimonial, é isso? Não, violência doméstica mesmo, porque hoje quando tem questões de violência, a mulher pode estar dentro do imóvel. E não necessariamente ela paga aluguel. Hoje a gente tem uma jurisprudência voltada para isso. Entendi. Sim, Então, essa questão da violência doméstica, ela tem aberto essas possibilidades. Porque, assim, por uma segurança até mesmo da mulher. Se o cara, ela é comprovado que ela sofreu a violência, ela pode sim ficar no imóvel e esse cara ele é obrigado a se retirar. E ela tem uma medida protetiva em relação a isso. É a própria figura da separação de corpos, né? É a própria figura da separação de corpos. Sim. Até para proteger ela e os filhos, entendeu? Até porque, assim, no caso de violência, a mulher, ela costuma ser o elo mais frágil da situação, né? Porque o que acontece? Quando há um relacionamento desse tipo abusivo, a grande maioria das mulheres ela já está numa situação que ela não trabalha ou ela tem uma certa repressão em relação ao dinheiro dela, o cara controla tudo. Então, assim, ela fica num estado de vulnerabilidade muito grande. Então, o ideal é que ela tenha meios de, pelo menos, ela estar num local, que é, no caso, a residência dela, ter como ficar com os filhos dela, porque quando ela sai de um relacionamento como esse, muitas vezes ela sai sem nada. Há casos raros que a gente vê que mulheres que são empregadas, que têm tudo, e passam por um relacionamento como esse e tem como se manter. A grande maioria a gente vê que o cara ele deixa a mulher totalmente sem nada, né? A mulher fica ali, tipo, dependendo dele totalmente e não sabe nem o que fazer depois disso, entendeu? Já o entendimento pacificado que se a mulher fica na residência com os filhos, ela não tem que pagar aluguel para o cônjuge que sai. Então, isso daí também já é pacificado, não tem nem discussão.
quando há arbitramento de aluguéis é quando de fato um sai, o outro fica utilizando sozinho, mas que não está nessa situação aí com filhos e nem de vulnerabilidade. Isso aí. Isso, gente, não é de uma hora para outra, viu? Tem que fazer um pedido, não é só porque o saiu e é automático. Sim. Tem que ter o pedido, seja uma notificação extrajudicial de acordo sobre isso, sobre o valor, já o pedido formalizado, seja numa ação judicial, se for um divórcio, se for um inventário, o que for, isso precisa ser notificado e organizado. Não é automático, porque às vezes chega a pessoa assim, mas fulano lá tá morando, ele deveria estar pagando aluguel desde sei quando. Calma. Que é o período retroativo. Vocês já pediram alguma vez, já formalizaram isso? Não por WhatsApp. Gente, o WhatsApp não tem validade, tá? Isso precisa ser de uma questão formal. Porque o WhatsApp pode ser alterado. Você precisa ter uma questão formalizada. O que é formalizado hoje? Notificação extrajudicial, a maior forma de prova possível pelo cartório de títulos e documentos desse envio, ou judicial. Então, tenha essa noção. É claro que a gente tem um WhatsApp de uma forma, como que eu posso dizer? Quando já está acontecendo a negociação, já teve a formalidade, já está acontecendo a negociação e todo mundo já se organizou de trazer a formalidade do WhatsApp. Isso já foi confirmado. Agora, se isso não foi combinado antes, não foi confirmado, isso não é regra. Vira uma discussão. É como a Edilane trouxe. Nem sempre é prova. Vai virar para uma discussão se a prova é válida ou não. Para evitar isso, formaliza. Traz isso de uma forma organizada. Então, eu queria agradecer a vocês duas, gente, desse bate-papo, esse aulão maravilhoso, que a gente falou sobre vários temas aqui de partilha de bens e inventário, e divórcio, no caso, né, porque o inventário acaba levando a isso de alguma forma, e a regularização de imóveis. Se você está aqui ao vivo e está sabendo de alguém que está passando por esse momento de casamento, ou divórcio, ou inventário, tá? Clica aqui nesse aviãozinho e encaminha para essa pessoa, que é 1 hora para a pessoa já ter várias orientações básicas jurídicas, mas é claro que, para o teu caso, meu bem, procure um advogado para avaliar a documentação e ter a consultoria específica, porque tudo que a gente deu aqui é orientações gerais. Cada caso é um caso e a gente não está brincando com isso. Cada imóvel vai ter uma matrícula específica, cada pessoa vai ter um conjunto de bens e decisões específicas patrimoniais. Muito obrigada, meninas. Vou passar a palavra para vocês darem a última orientação, o último tchau para a gente fechar a live. Eu que agradeço o convite. É sempre muito bom compartilhar conhecimento, falar daquilo que a gente ama fazer, daquilo que a gente vê todos os dias. E fica aí meu último alerta, né, pela questão da consciência. Então, você que vai se casar, você que está aí num relacionamento que não está formalizado, procura entender quais são seus direitos, né? Procura ler sobre o assunto. Hoje em dia, até no Instagram mesmo, eu falo do meu, tem tantos outros aí que a gente... as duas colegas aqui são de família, ó. Elas compartilham coisa direto. Então, não hesitem em tirar dúvidas, né? Porque a gente fala em planejamento matrimonial, não é querendo prever que vai acontecer divórcio. É justamente pensando na melhor organização e na facilidade aí de resolução de problemas, caso um dia eles aconteçam. Olha, eu também fico muito grata por essa live, tá? É muito importante a gente estar sempre explicando para as pessoas, né? Falando de forma clara, acessível, sobre o direito que elas têm, que elas podem pensar um pouco fora da caixinha se for necessário. Agradeço pela oportunidade. Concordo com tudo que as doutoras falaram. É importante que você procure um advogado para te orientar no seu caso específico. Não pega uma orientação que a gente falou, então isso aqui é para mim e tal, sem você ter certeza se realmente se enquadra. É muito importante você ter um advogado especialista e que entenda da área para te auxiliar em cada situação. É isso. Muito obrigada a todos. Principalmente quem aqui ficou ouvindo, que eu vi que teve gente que ficou do início até o fim. Anotei aqui, eu vi essas carinhas que ficaram aqui do início até o fim, ouvindo a nossa aula, a nossa conversa aqui, nosso bate-papo, nossa partilha. Agradeço aí. Quem tiver alguma dúvida específica, quer tirar uma dúvida, conversa com as doutoras, as duas são de família. Eu sou especificamente de imobiliário, mas esses temas se conversam, como a gente trouxe aqui hoje. Porque vira e mexe a gente precisa de uma parceria, até para esses casos que muitas das vezes tem várias nuances, a gente precisa construir uma solução, são questões diferentes e específicas. Quem tiver essa parte de
interesse de indicar algum tema de live também, sinta-se à vontade em botar aqui no meu direct também, falar, caramba, queria do tema tal, aquilo, indicar alguma colega também, porque a minha ideia é sempre trazer temas e colegas que saibam e sejam especialistas dos temas mais polêmicos, seja em relação ao mercado imobiliário, seja em correlação complementar como a de hoje. Muito obrigada a todos, uma boa noite, um bom quase final de semana. Obrigada. Tchau, tchau.